todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Caminho de Santana, recebidos, nós aqui presentes, especialmente pela espiritualidade, que nos prepara o ambiente com tanto carinho, esses mentores da casa, nossos amigos espirituais, nos aguardam assim com muita ansiedade, com muito amor. E nós sentimos essa vibração quando adentramos a casa, especialmente quando deixamos, nos sentimos assim leves, tranquilos, auridos de toda essa energia espiritual que nós tanto temos a necessidade desse alimento. Então, bem-vindos todos. E aqueles, que não conhecem ainda a casa, tem alguém chegando pela primeira vez hoje na casa? Então todos já sabem, os horários dos trabalhos. E o que nós temos que dizer é que a nossa campanha do alimento, ela prossegue. Aqueles que puderem colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, para cestas básicas que são fornecidas, nós agradecemos. E aproveitamos para agradecer todos aqueles que já vêm colaborando, assiduamente. E a casa vai fazer um lanche da tarde, com um bingo beneficente, que ela será no dia 27 de maio, no domingo, no último domingo de maio, encerrando esse mês tão bonito com esse bingo beneficente, porque a casa precisa ser mantida também, Vai ser lá na Chácara IP Amarelo, no Tremembé, na Avenida Cezefredo Fagundes. Os convites estão com a Sandra e com o Caetano, aqueles que puderem participar, Nós agradecemos a participação. O convite sai R$ 25, tem direito ao chá, uma cartela do bingo, e lanche, refrigerante, água. E mais do que isso, a ajuda, o auxílio ao próximo, como Jesus nos ensinou, a caridade, e ajudar a nossa casa a continuar de pé, firme e forte, com essa nossa determinação, otimismo e alegria com que nós trabalhamos nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho. Então, todos estão convidados para essa tarde beneficente. Vocês podem convidar também amigos, parentes, levar junto para fazer essa confraternização nessa tarde maravilhosa. E quem não puder ir, quiser colaborar com o convite, também vai ser muito bem-vindo da mesma forma. Às vezes nós temos compromisso nesse dia, Mas a casa agradece a colaboração, Muito bem. Posto isso, queridos, Nós vamos, então, iniciando a nossa noite, o nosso estudo da Noite do Evangelho, esse nosso encontro terapêutico, de aprendizado, de cura espiritual, física. Enquanto nós aprendemos, os mentores da casa aqui presentes nos auxiliam, nos ajudam. Aqueles que nos são caros se aproximam de nós nesse momento. E nós vamos então lembrando da figura doce e serena de Jesus, esse nosso mestre e amigo. E nesse mês de maio, que hoje é a primeira reunião desse mês, que nós lembramos da nossa Mãe Maria Santíssima, da Mãe de Jesus e a nossa Mãe em especial, que nós pedimos por ela nos nossos momentos de dor e de aflição. Então hoje, através de Jesus, nós vamos chegando a Maria, a sua mãe, nesse mês que é celebrado o mês das mães, que é maio. E nós vamos pedindo a Maria, na sua doçura, Maria Santíssima, que atende aos mais aflitos, aos mais necessitados, aqueles espíritos que nós sabemos que estão no fundo do poço. Ela os atende com amor de mãe. Esse amor que não podemos exprimir em palavras. Nós, aqui encarnados, não temos palavras para dizer o que é o amor de um pai, de uma mãe para um filho. Imagina essa mãe amada, essa mãe do planeta Terra abençoada. Então, mãe amada, nós nos dirigimos a vós através do seu Filho Jesus, te pedindo forças para a nossa jornada, te pedindo, Maria Santíssima, que nos atenda nas nossas necessidades, todas elas que forem permitidas por Deus,
que nós sabemos para a nossa melhora, para o nosso progresso. Te pedimos, Mãe amada, abra os nossos caminhos, ilumine a nossa jornada, para que nós possamos ter o discernimento necessário na nossa caminhada. E te agradecemos, Mãe amada, esse Filho com que você nos presenteou, que é Jesus. E se nós tivermos que pedir mais alguma coisa, te pedimos, Mãe querida, esteja sempre conosco, através desse seu amor, dessa sua doçura de mãe, que nos enternece, que nos abraça com tanto carinho, como nós sabemos que somos seus filhos diletos. Então, te agradecemos por esta noite, por esses estudos, e pedimos licença para iniciarmos o estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje o José Roberto vai fazer a palestra da noite e vai falar a missão dos pais. Boa noite a todos, queridos irmãos de Jesus, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos veem pela internet. Realmente a abertura que a Leda fez aqui foi bastante tocante e é uma coisa assim que nós devemos refletir bastante quando falamos de Maria, mãe de Jesus, né? Mas ela falou também do Dia das Mães. Quando nós falamos de missão dos pais, o pai e a mãe, né? Os pais. Por uma questão de semântica, né? Se fala pais no masculino, né? Mas na realidade é a mãe e o pai. E por que que esse mês de maio é celebrado o Dia das Mães? Cada um tem uma teoria, ou tem um tipo de pensamento, não? É porque é o mês de Nossa Senhora, e assim por diante. Mas, na realidade, a Igreja Católica ela aproveita essas brechas, essas oportunidades e acaba colocando as datas festivas nessas ocasiões que lhe são propícias. Porque o Dia das Mães, esse dia tem um início numa celebração muito simples. Ele começou nos Estados Unidos, no estado de Nova York, quando uma moça chamada Anna Jarvis, ela perdeu a mãe faleceu, e ela caiu em depressão, ela ficou muito triste por essa razão. E essa mãe, ela serviu, ela trabalhou como enfermeira na Guerra Civil do país, naquela guerra de secessão que todos vocês conhecem, né? Que houve nos Estados Unidos, o norte contra o sul, e que felizmente nós não temos aqui no Brasil esse tipo de coisa, né? A única guerra que existe é uma guerra de anedotas, dos sulistas, dos nortistas, e assim dos paulistas, e assim por diante. Mas essa guerra de secessão, a mãe da Ana Jarvis, ela trabalhou, ela foi uma senhora muito dedicada. E ela ficou muito triste, ela caiu em depressão por causa disso. E as suas amigas, conhecendo as qualidades da sua mãe, as qualidades daquela senhora que tanto serviu na Guerra Civil, resolveram fazer uma homenagem a essa criatura, para a surpresa da Ana. E foi uma festa, assim, fantástica, foi uma festa muito bonita, porque é uma festa dedicada a uma senhora, a uma mãe, sem interesse nenhum, sem nenhum interesse comercial, sem coisa nenhuma. Mas o sucesso foi tanto, né, que em 1914, o presidente dos Estados Unidos, que na época era Thomas Wilson, resolveu oficializar essa data, e justamente isso ocorreu no segundo domingo do mês de maio, primeira celebração que as amigas fizeram com a Ana Jarvis, resolveu oficializar essa data como o Dia das Mães. Então, o presidente dos Estados Unidos, em 1914, oficializou como o Dia das Mães. Todos vocês conhecem a Associação Cristã de Moças, né? Que é uma entidade internacional e que tem muita atuação nos Estados Unidos e também veio para o Brasil. E o que ocorre é que a Associação Cristã de Moços, 4 anos depois, em 1918, trouxe essa celebração aqui para o Brasil, que começou assim de uma forma muito insípida, mas como a própria igreja acabou adotando essa data como uma data festiva, ela
teve uma divulgação assim muito rápida. Tanto que em 1932, na era Vargas, né, que era uma era de regime totalitário, em 1932, o presidente Getúlio Vargas, então, entre tantas coisas que ele acabou fazendo, né, de uma certa forma contribuindo para o país, ele acabou oficializando essa data como uma data oficial do Dia das Mães. Por isso que no segundo domingo de cada mês nós celebramos o Dia das Mães. Aqueles que têm as mães encarnadas, né, devem cobrir de carinho, mas não somente nesse dia, devem cobrir de carinho durante o tempo todo. E aquelas que as mães já estão na parte espiritual também nos prestam homenagem. Mas a mãe é a parte constituinte, né, da família, logicamente. Tem o pai e a mãe, então fala dos pais. O tema de hoje, ele está no livro Minutos com o Chico Xavier, que foi escrito pelo José Carlos de Luca. E ele extraiu do livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Francisco Cândido de Xavier, Espírito de Maria João de Deus, o seguinte tema: os pais na terra não são criadores, e sim zeladores de almas, que Deus desconfia no sagrado instituto da família. Veja que definição fantástica, né? Eles não são criadores. Quer dizer, nós não somos simplesmente aqueles que criam as pessoas, que lhes dão a vida. O pai, a mãe, né, biologicamente dá a vida a uma criança, não só biologicamente, mas quando traz uma outra criança para o seio do seu lar e eles têm como filhos também, né? São zeladores daquelas almas. Muito bem. A família, ela é um núcleo básico da sociedade. Como começa a sociedade? Em pequenos núcleos que vão se multiplicando. Então a família é a célula-mãe daquela sociedade que vai constituindo aquela sociedade constitui uma nação. Então tudo começa no seio da família. E os espíritos esclarecem a Kardec, no terceiro livro, na terceira parte do livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais, que a vida social é uma necessidade existente para a formação do homem e a evolução do espírito. Isso é que os espíritos esclarecem a Kardec. Então, essa vida social constituída pela família é uma necessidade. E que o homem fez o Criador fez o homem, o ser humanal, para viver em sociedade. Que nada mais é do que uma pequena herança que ele vai adquirindo dos primórdios, da própria criação como um todo. Da própria criação, se nós olharmos os animais, por exemplo, que se agrupam, eles vão se agrupando. Que se fala em bandos, manadas, matilhas de cães, eles vão se agrupando. Isso já é uma formação, já é um ensaio para que o homem, já encarnado, o ser luminal, o espírito, venha a viver em família. E os laços de família, segundo ainda a parte das leis morais, os espíritos esclarecem a Kardec, que o que seria, Kardec pergunta, para a família, o relaxamento, para a sociedade, o relaxamento dos laços da família. E os espíritos dizem que é um recrudescimento do egoísmo. Se nós relaxarmos esse laço de família, esse laço que nos une, aqueles espíritos com os quais nós comprometemos, antes de encarnarmos, nos comprometemos com o ministério da reencarnação, se nós relaxarmos esses laços, nós estamos voltando para o egoísmo. Nós estamos nos esquecendo da necessidade de que Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. É o segundo mandamento que ele coloca depois de amar a Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Então, nós devemos, segundo os ensinamentos de Jesus, seguir esse caminho do amor, da fraternidade. E isso tem início onde? Tem início no nosso lar, no seio da nossa família. Aí é que inicia esse trabalho, esse desenvolvimento, esse ensaio,
que nós fazemos do amor, da caridade, da fraternidade e assim por diante. Ainda os espíritos esclarecem na Kardec, no capítulo 7, sobre parentesco e filiação, que a reencarnação amplia os laços afetivos da família, os laços afetivos da espiritualidade. E além disso, ele diminui aquele sentimento de dinastia, de raça, de cor. Por quê? Porque quando nós encarnamos, nós nos comprometemos na essência da espiritualidade. Nós nos encarnamos para que nós nos ajustemos com aqueles espíritos com os quais nós devemos nos aproximar. Nós nos encarnamos com aqueles espíritos com os quais nós temos grande afinidade. O Ricardo de Bernardes, ele coloca de uma forma muito sábia esse fato da encarnação, como se forma uma família. Ele diz o seguinte, que nós temos aqueles espíritos que são nossos desafetos. E temos aqueles espíritos que são os nossos afetos. Quem são aqueles nossos desafetos com os quais nós nos comprometemos e temos que nos reconciliar na matéria, encarnados? Aqueles desafetos são aqueles espíritos com os quais nós tivemos grandes problemas de comunicação, aqueles espíritos que nós tivemos grande problema de aceitação, aqueles espíritos que em encarnações passadas nós prejudicamos, ou eles nos prejudicaram, cometemos atrocidades, ou eles cometeram atrocidades conosco. E nesse momento nós encarnamos justamente para que possamos nos reaproximar, para que possamos nos harmonizar. Tem aqueles espíritos ainda, segundo esclarece Ricardo de Bernardes, que são os nossos afetos. Mas quando falamos em afetos, não é somente aqueles afetos harmônicos, aqueles afetos com os quais nós temos grande aproximação, aqueles espíritos que foram nossos bisavózinhos, nossas bisavózinhas, e com os quais nós temos grande carinho, amor e afeto. Esses estão encarnados justamente conosco para nos auxiliar, e vêm como nossos filhos, vêm como nossos netos, para nos auxiliar nessa tarefa, nessa missão, onde os próprios espíritos esclarecem para Kardec, né, que se pode se considerar a paternidade como uma missão. Aí os espíritos dizem que sim, sem contestação, a paternidade é uma verdadeira missão. Ou a paternidade, ou a maternidade é uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandioso dever e responsabilidade quanto ao futuro. Então, nesse momento, esses espíritos que estão afins, que são espíritos que estão em harmonia conosco, encarnam aqui na matéria para poder nos auxiliar. Agora, tem os afetos também, que são aqueles desarmônicos, aqueles espíritos que se querem bem, têm amor, mas eles estão em desarmonia. E por que essa desarmonia? Essa desarmonia ocorre por vários fatores. Essa desarmonia pode ocorrer naquelas relações fora do casamento, aqueles filhos que se têm fora do lar, aqueles amores que nós cultivamos e não pudemos corresponder, ou que eles cultivaram conosco e não puderam corresponder, porque é sempre uma rua de duas mãos. Então aqueles espíritos estão em desarmonia conosco, mas nós queremos bem, nós amamos aquela... Existe amor, existe afeto, então são os nossos afetos. E eles vêm justamente encarnar no nosso lar para que nós possamos, dessa forma, entrarmos em harmonia. E não necessariamente, aqui nós estamos falando de paternidade, de mãe, de pai, mas será que só essa é a responsabilidade na família? Não existe aqueles parentes próximos, aqueles tios muito próximos, aquelas tiazinhas, aquela tia-avó, aquele filho que é muito querido, o irmão, a irmã. Então, isso faz parte da constelação familiar. A responsabilidade dos pais, sim, é a primeira responsabilidade, porque eles é que geraram e estão formando aquele lar. Eles que assumiram essa responsabilidade.
Quando nós falamos em espíritos em desafetos, nós vamos lembrar de uma passagem muito importante que no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, porque o livro Missionários da Luz é um espírito que aborda só esses aspectos reencarnatórios. É um livro fantástico. É um livro sábio, que nos traz assim grande conhecimento e que nos remete a muitas análises e que nos remete muito à solução de alguns problemas que nós desconhecemos. E ali nesse capítulo 13 fala da reencarnação de Segismundo. E quem leu esse livro, muitos, talvez de vocês já lendo esse livro, devem lembrar das dificuldades existentes da reencarnação desse espírito. Por quê? Porque o Segismundo, quando ele está para encarnar, ele se compromete no ministério da reencarnação para reencarnar num lar onde ele praticamente destruiu na encarnação passada, numa vida passada. A mãe que o vai receber, que é a Raquel, e o pai que o vai receber, que é Adelino, foram extremamente prejudicados por ele. Tal é a gravidade, e tal a necessidade da reaproximação desses espíritos que estão em desarmonia total, é que Segismundo assassinou esse que vai receber o seu pai em uma encarnação passada. Porque ele era amante dessa que vai ser sua mãe nessa próxima encarnação, que é a Raquel. Então, André Luiz e Alexandre, eles acompanham todo esse drama, todo esse grande teatro que existe no momento dessa preparação da reencarnação, que se inicia na espiritualidade, e que a recusa de Adelino, uma recusa assim, não uma recusa clara, consciente, mas uma recusa inconsciente. Aquela angústia que ele sente na aproximação daquele espírito que foi o seu adversário na encarnação passada. Veja a responsabilidade que o Adelino e a Raquel estão adquirindo nesse momento, porque eles também se comprometeram na espiritualidade em receber o Segismundo como filho nessa encarnação. Então essa responsabilidade é imensa. Isso é fantástico quando nós começamos a estudar esse livro, porque nós começamos a entender as constelações familiares, o que existe na nossa família, o que está acontecendo com os filhos, com os irmãos, com os pais, com todos aqueles que se aproximam da nossa família. E nesse momento, então, André Luiz descreve assim de uma forma maravilhosa, de uma forma romantesca, né, que o Segismundo, ele realmente se coloca numa situação difícil, mas numa situação de arrependimento. E ele é auxiliado, é feita essa aproximação entre ele e aquele que vai recebê-lo como pai nessa encarnação. A mãe já o aceita, porque já existia uma relação. Eles estão em desarmonia, eles são afetos desarmônicos. Mas com o pai não. Há um antagonismo muito forte. Então existe essa aproximação. E na realidade isso tem um final feliz, com certeza. Nós vamos ver nesse livro aí, que é um livro maravilhoso, que vai mostrar essa encarnação como ocorre. Né? O Joana de Ângeles, ela tem uma frase assim fantástica, né, que retrata muito, né, o que ocorre das nossas mazelas, dos nossos débitos, das nossas necessidades de acertos, a nossa vontade do progresso. No livro Momento de Felicidade, ela coloca o seguinte: o homem, as suas memórias, é o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente. Veja só. Somatório das experiências que se armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas de seu comportamento moral, social e educacional. Às vezes a situação que nós vemos, fala, poxa vida, eu não consigo compreender o meu filho, não consigo compreender a minha filha, minha companheira. Diz mais ainda, essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar.
Então essas memórias é que servem às vezes como um freio, para que nós não possamos dar um passo além daquilo que devemos dar. Então essas memórias ficam ali registradas, né? A ocupação e missão dos espíritos como pais, né? Como responsáveis por aquelas criaturas que encarnam, né? Porque os pais, na realidade, não são só aqueles pais biológicos. Nós não podemos entender que a espiritualidade vai nos colocar no caminho somente aqueles que nós geramos biologicamente, através de uma relação normal entre um homem e uma mulher, a gestação e o nascimento de uma criatura, não. Existem aqueles filhos que vêm, de uma certa maneira, ao nosso lar. São aqueles ainda, vamos colocar, naquele sentido dos afetos em desarmonia que nós temos que trazer, nós temos que harmonizar, eles vêm para o nosso lar. Ou pode ser aqueles espíritos que realmente nós temos grande afinidade e que vêm abrilhantar o nosso lar através até dos seus exemplos, aqueles espíritos que na idade avançada dos pais venham a cuidar, venham a trazer conforto, carinho e harmonia. Porque filho não é somente aquele que geramos, é aquele que nós assumimos como responsabilidade na espiritualidade durante o nosso planejamento com o Ministério da Reencarnação. Ali nós planejamos tudo. Nós temos um vasto planejamento que nem sempre é cumprido. Nós falhamos também. Todo aquele que está encarnado é sujeito às falhas nos seus compromissos encarnatórios, todos. Por isso que nós temos sempre que nos alertar, nós temos que vigiar, orar e vigiar, disse Jesus, e nós temos sempre que estar atentos, temos que estar revendo os nossos valores, temos que estar sempre revendo o nosso comportamento, como Santo Agostinho esclarece a Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 917, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer em primeiro lugar. Se nós não nos conhecemos, nós não podemos analisar que ponto nós temos que melhorar, onde nós podemos cooperar e auxiliar aqueles que o Senhor nos confiou no nosso seio familiar, como filhos, como filhas. Então nós temos que analisar muito. Existe eu sempre costumo colocar aqui um exemplo do Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin, inventor do para-raio, né? Que se não fosse o Benjamin Franklin aí, tinha muita gente morrendo fulminada por raio, né? Na verdade. Então ele inventou do para-raio, ele era físico, matemático. E o Benjamin Franklin, ele era uma pessoa fantástica, ele era mestre maçom. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele fez 13 passos. Ele colocou 13 necessidades que ele tinha, escreveu tudo em ficha, numa ficha tipo uma... Não existe mais hoje, né? Ficha Kardec, né? Kardec não existe mais, né? Isso é coisa do passado. Hoje você coloca você faz uma programação, né? Coloca no micro e deixa lá, mas existia. Então ele colocava, por exemplo, questão do orgulho. Então, toda noite, vamos lembrar do Santo Agostinho, né? Ainda da questão 917A, né, que toda noite ele fazia um balanço da vida dele, né? Exemplo fantástico. Então ele coloca o seguinte, toda noite ele fazia uma análise dele. Então ele falou, poxa vida, hoje eu falhei nesse aspecto. E escrevia lá. Escrevia, né? Estava lá escrevendo, fazendo, procurando, né? Desbastar aquela pedra bruta que precisa ser melhorada, né? Então ele estava lá trabalhando nisso. E ele fazia isso sistematicamente. Um exemplo fantástico, né? São os 13 passos do Benjamin Franklin. Nós não precisamos fazer igual o Benjamin Franklin, fazer uma fichinha, né? Nós temos aquele nosso arquivo. E nós temos a nossa consciência. Vamos constar a nossa consciência? Como é que foi hoje? O que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com meu filho? O que eu fiz com a minha filha?
aquilo que da forma que eu procedi está certo? Não está. Então amanhã eu vou proceder diferente. Nós estamos aqui no aprendizado. É lógico que toda ação causa uma reação, né? A lei da ação e reação, né? É contrário de igual valor. Então, se nós nos desentendemos com aquela criatura, é claro que vai causar mágoa. Então, nós temos que trabalhar para aliviar aquela mágoa e corrigir o nosso comportamento. Então, o que os espíritos nos orientam? Os cuidados com os pensamentos, porque o pensamento é matéria. No universo, existem só duas coisas. Não adianta querer inventar. É espírito e matéria. Né? Então, o ar é uma matéria rarefeita. O líquido é uma matéria rarefeita. O som, aqui que vocês estão me escutando, imagina se não houvesse o som. É uma matéria que está sendo modificada. Vibração, matéria modificada. A cor, matéria modificada. Então, tudo é matéria e espírito. E o nosso pensamento, o que é, então? É matéria. Ah, mas eu não posso pegar meu pensamento. É claro que não. É outra matéria que é essenciada, você não pode pegar. Na sua visão material, não vê, mas na visão espiritual, com certeza vê. Então isso fica forma quadros que fica lá por muito tempo. Então cuidado com nossos pensamentos. No livro dos Mensageiros, existe uma passagem que André Luiz e o Alexandre, ele vai até dois trabalhadores, porque existe reunião de trabalhadores no plano espiritual. Nós, né, por isso que temos que ter cuidado com a pensão, porque eles vão trabalhar lá, não vai pensar, né, os trabalhadores aqui que vai dormir e tal, vai dormir sim, mas vai trabalhar. Nós somos convocados ao trabalho, o aprendizado. Então, dois trabalhadores, um deles era o Silveira, né, o outro era o Marcondes, eles não compareceram. Aí foram ver por que eles não compareceram. Aí, fruto do pensamento deles, um deles, né, o Marcondes, tinha lá ao seu lado um espírito muito revoltado que não lhe deixava dormir. Ou ficava ali, sabe aquele dorme, acorda, assim. Esse espírito dizia o seguinte: não, eu sou cunhado dele. E durante o dia, ele falou em verdade sobre mim. Ele me caluniou. E eu estou aqui cobrando dele para saber o que ele falou. Veja só. Ah, vou falar, o pessoal morreu, pode falar à vontade. Conversa, né? Cuidado, hein? Melhor falar dos vivos. Então, e o outro, que era o Vieira, a situação dele era pior, né? O Vieira estava lá se deliciando, achando que estava numa boa. E tinha lá 3 espíritos de mulheres, assim, muito insinuantes, né? Muito à vontade, e se divertindo com ele. Aí, quando o André Luiz chegou lá, ele falou: o que você está fazendo aqui? Você vai embora daqui. Ele me chamou aqui, agora nós estamos aqui, você vai estragar a nossa festa? Gente, trabalhadores da doutrina, olha o pensamento. Então, eu falei: mas isso não tem problema, na minha casa eu penso como eu penso, olha, cuidado. Nós, principalmente que temos conhecimento, nós somos mais responsáveis. Somos muito mais responsáveis da forma que nós pensamos, da forma que nós elaboramos nossas ações. É que fala palavras e ações. E palavra é um negócio triste. Quando falou uma coisa, olha, falou, não tem jeito de recuperar aquilo ali. Tem realmente que trabalhar, tem que tentar explicar uma discussão, uma palavra errada, uma coisa terrível, uma palavra que se fala errado para um filho. A palavra, você é burro, pronto, acabou. Né? Onde já se viu uma coisa dessa, né? Colocar uma palavra dessa, colocar uma situação assim tão triste para uma pessoa, né, que está em formação. Né? Lembremos-nos, né, que existem desafetos e afetos de encarnações passadas no seio do nosso lar. Não é só a gente, não é só falar: meu filho e tal, faço tudo por ele.
Será que faz? Né? Cuidados com os moldes mentais que nos acompanham. Né? Cuidado. Desenvolver os filhos pela educação. Educação não quer dizer castigo. Educação é exemplo. Educação é ensinar. Educação é transmitir aquilo que é lógico e que é bom. E se nós não exemplificarmos, nós não vamos educar coisíssima nenhuma. Nós temos que, em primeiro lugar, mostrar o nosso exemplo. Né? Noções religiosas. Tem gente que fala assim, não, eu vou esperar o meu filho crescer. Quando ele tiver 18 anos, ele vai decidir o que ele quer, a religião que ele quer ser. É um absurdo. Outro dia eu estava falando com o nosso companheiro aí, o Lourenço, né, sobre o islamismo. E o islamismo tem uma coisa fantástica. O islamismo, a religião faz parte da educação da criança. Educa a criança dentro da própria religião, dos próprios princípios do islamismo. Isso é fantástico. Nós não fazemos isso. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, nós espíritas, nós trabalhamos na evangelização infantil. Isso é ótimo. Nós temos que conscientizar os frequentadores da casa, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que têm uma compreensão da doutrina espírita, de que nós temos que evangelizar nossas crianças. Fanatismo não, isso daí fora. Mas a educação religiosa é uma coisa super importante dentro da formação da criança. Há necessidade. Então, quando nós falamos da evangelização infantil, realmente não parece uma coisa assim, não, evangelização infantil, não, é uma coisa muitíssimo importante. Os exemplos morais, o exemplo moral. Nós não podemos falar para o filho, olha, você tem que agir de forma correta se você não age. Se você passa com o carro na faixa de segurança, se você avança o sinal, que exemplo você vai dar? Está dando um exemplo de que você não está procedendo corretamente. Auxiliar nos enfrentamentos das influências perniciosas. Acontecem. As influências perniciosas acontecem. E nós estamos sujeitos a isso. E não é no mundo de hoje, fala no mundo de hoje, assim. Mas, gente, o mundo sempre teve isso. As más influências, não falo más influências, são aqueles espíritos que estão no caminho errado, que tentam também convencer os outros a errar também. Mas são influências que não servem. Afastar do fanatismo, afastar do egoísmo, afastar da ociosidade, ter prazer por produzir alguma coisa, ser útil, isso que tem que acontecer. O Santo Agostinho diz o seguinte: se fizerem tudo pelo adiantamento moral e não alcançarem o êxito, fiquem com a consciência tranquila. Nós temos que fazer o máximo de nós. Se não conseguir, nós temos que ficar pelo menos com a consciência tranquila. Nós temos que fazer de tudo para encaminhar essas criaturas, para dar o melhor, para ensinar o melhor caminho. Se não ocorrer, nós temos que ficar com a consciência tranquila, com certeza. E o amor que existe, o amor que nós temos, pelos nossos filhos, o amor que devemos ter pelos nossos filhos, a compreensão, o perdão, a aceitação. Para encerrar, eu vou me lembrar daquela parábola, né, do Evangelho de Lucas, do filho pródigo. O pai recebe o filho, todos conhecem essa parábola, né? O filho vai embora de casa, pede tudo que tem, os bens, aquele que lhe é de direito, e vai embora pelo mundo afora, gasta tudo, gasta com folia, com farra, com coisa que não serve, fica na miséria, perde tudo, e é obrigado a trabalhar em trabalhos vis, trabalhos que deterioram a sua moral. Tinha que comer aquilo que sobrava dos porcos. Aí ele falou, poxa vida, né? Eu estou aqui sendo empregado, meu pai tem tantas coisas, eu vou voltar para casa. A hora que o pai vê ele voltando, ele ficou alegre, exultante, né?
preparou o anel para pôr no dedo dele, preparou aquelas melhores roupas de púrpura para vesti-lo, mandou matar o cevado para fazer uma grande festa. Aí o filho, que sempre esteve com ele, falou: mas pai, espera um pouco, eu sempre estive com você, eu trabalhei com você, fui fiel a você o tempo todo. Agora meu irmão, um devasso, saiu no mundo, gastou tudo, perdeu tudo, com mulheres de má vida, com tudo isso daí, ele está voltando, agora está faltando essa festa para ele. Aí o pai responde: mas meu filho, você sempre esteve comigo. E ele estava morto e reviveu. Ele está voltando. Então esse é o grande ensinamento de Jesus nessa parábola do filho pródigo. Nós devemos ter os braços abertos para aqueles que são nossos filhos, em qualquer situação. Sempre é tempo de regeneração, sempre é tempo da reconciliação, e sempre é tempo de que aquele espírito vai, um momento ou no outro, assimilar os nossos ensinamentos, se nós realmente estivermos com esse firme propósito. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem. Agora chegou o momento de participação. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? É um tema bem atual, né? Ou foi muito bem explicado, ou ninguém entendeu nada. Então vou começar com uma pergunta da internet. Né? Diz assim, uma internauta que faz essa pergunta: estou brigada com meu filho porque ele não ouve, não me escuta. O que devo fazer para que ele ouça meus conselhos? É uma situação que não é estranha, né? É uma situação que ocorre de uma maneira assim, né, bastante grande, né, nos lares, né? Essas incompatibilidades. Em primeiro lugar, tem que ter a compreensão daquilo que nós falamos, né? Ou são aqueles espíritos que são antagônicos, né? Que estão aqui. Lembra, peço ao nosso irmão aqui da internet que se lembre da história aí, da história não, que é um fato verídico, né? Da encarnação de Sigismundo, leia no livro Missionários da Luz, né? Que veja a situação drástica. Isso ocorre realmente, né? Ou também pode ser aquele afeto em desarmonia. Parece que, pelo que eu entendi, são criaturas que se amam, se gostam, mas não há aquela compatibilidade. Em primeiro lugar, tem muita prece, né? Isso daí, falar, mas prece resolve sim. Fazer muita prece, vibrações, boas vibrações. Fazer a prática e a leitura do Evangelho no lar. Isso é fantástico, é importante, para que o lar esteja cercado daqueles boas entidades, dos bons espíritos, daqueles amigos que possam trabalhar e cooperar. Porque, e fazer muita prece para o anjo da guarda dessa criatura, com quem ele não se entende. E também fazer uma análise do seguinte, né? Lembre-se de Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. Faça uma análise, vê se a forma com que está sendo tratada essa situação é a forma correta. Vê se realmente se aquela colocação que você está fazendo para o filho, companheiro, seja uma colocação justa e correta. Analisa bastante, analisa bem isso, vê como é que se pode fazer para ele aceitar. E tudo tem um princípio, vai andando de passo a passo. Nada se conquista de uma hora para outra. Tudo tem que ser uma conquista assim. Lembra do Pequeno Príncipe com a raposa, né? Que vai se aproximando devagarzinho, né? Assim acontece. Às vezes a aproximação é demorada. Mas nós temos o nosso espírito imortal. Nós temos a imortalidade para nos reconciliarmos com as pessoas. E faço votos que, agindo assim, o companheiro consiga se reconciliar brevemente, né? O mãe e o pai, não sei, mas não diz, mas seria um dos dois, né? Mãe, desculpa, Sônia, eu estou falando o pai, mas é assim, Sônia, eu sei que o amor de mãe é fantástico e gostaria de ter o filho assim, né? Sempre concorde com seus pensamentos e as suas orientações. Mas existe essa fase difícil, né? Pois não.
Boa noite, Alberto, tudo bem? Queria só, acho que complementar um pouquinho também, que nós como pais, né, até como mães, a gente não pode esquecer que aquele ali é um espírito também, né, informação. Às vezes a gente acha que dá o conselho, a gente quer dirigi-lo, né, e esquece que ele é como nós, no fundo, ele está aqui para aprender, para melhorar, né, e às vezes a gente quer dar conselho, e esquece que aquele espírito talvez não queira isso exatamente para ele. É o pai e a mãe ter a sensibilidade, né? E aí é muito amor, né? Muita compreensão, que deve ser difícil também, e reconhecer ele como um espírito, que às vezes ele precisa cair para poder levantar. Porque se a gente tira aquela coisa ruim, que às vezes pode acontecer para ele, não vai fazer ele crescer. Né? Então é muito difícil. Eu sou pai também, eu espero que essa amiga da internet possa só pensar nisso. Né? Quando você falou em cair para levantar, é o caso do filho pródigo, né? Que tem que zerar tudo, né, para depois reconhecer a realidade. Mas é assim que acontece, né? Infelizmente, né, o que ocorre é o seguinte, é que isso é próprio da nossa imperfeição, é o imediatismo. Nós não conseguimos nada de imediato, né? Mas aí a gente presencia o amor de Deus, né? O esquecimento do passado, se nós lembrássemos, seria potencialmente mais difícil, né? O esquecimento do passado e o amor de mãe. Porque a gente vê o amor de mãe não só aqui, como a Sônia está falando do filho, encarnados, né? E na espiritualidade também, a gente, nos livros, nos romances, nos trabalhos espirituais que nós participamos, um espírito revoltado, rebelde, que não quer aceitar a quem que se recorre. Geralmente a mãe. Geralmente a mãe. E às vezes espíritos remitentes, né, diante de um amor, não resiste. Né? Sempre sucumbe ao amor. Né? Sem dúvida, bom, você... Eu não ia falar esse exemplo, né? Justamente, exemplo muito marcante, né? Justamente. Isso mesmo. Tá bom, então, meus queridos irmãos, né? Obrigado pela participação, né? E que Jesus nos abençoe sempre a todos, né? Então vamos, né, queridos? Partir agora para o momento das vibrações. Aproveitar, como nós dissemos, né? Esse momento, esse mês de amor, né? Em que experienciamos o amor da nossa Mãe Maria. Vamos nos recarregando com essas vibrações amorosas, enchendo os nossos corações de desejo de ajudar, de melhorar, e vamos mentalizando o nosso planeta Terra. Esse planeta cujo governador é Jesus, filho da nossa Mãe Maria. Jesus que ajudou na formação da nossa Terra. Então vamos envolvendo esse nosso planeta que nos abriga para o nosso progresso, para a nossa encarnação, envolto em muito amor, em paz, envolvendo as famílias do planeta. Cada lar que nós conhecemos, nós vamos visitando agora através das nossas vibrações, familiares, amigos, vizinhos, aqueles que não são tão simpáticos a nós também. Vamos visitando com os mentores da casa, com vibrações amorosas, porque para iluminar o planeta, todos os lares têm que estar em harmonia. Vamos vibrando para os idosos do planeta, para os doentes, do corpo e da alma. Vibrando para as crianças e jovens que nos substituirão no futuro. Vamos vibrando para os nossos lares. Vamos entrando na nossa casa e uma luz se acendendo, iluminando todos os recintos do nosso lar, aqueles que se encontram lá recebendo essa energia de amor.
vamos estendendo essa vibração para os lares vizinhos, para o nosso bairro, nosso quarteirão. E vamos deixando uma vibração em branco, para que a equipe espiritual da casa possa encaminhá-la aonde houver maior necessidade. E vibrando também, cada um de nós, especialmente para nossa mãe, aquela que nos deu a oportunidade da reencarnação, esteja ela encarnada ou no plano espiritual, vibrando muita gratidão, em reconhecimento, em amor, pela oportunidade que nos foi concedida. E por extensão, vibrando por todas as mães do planeta. Encerrando as nossas vibrações e a nossa reunião, nós vamos vibrando muito amor e agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima. Maria, nossa Mãe de amor, que nos atende nas nossas necessidades e aflições, pedindo, Mãe amada, esteja sempre conosco, através desses seus mensageiros abençoados, nos amparando e nos sustentando na nossa jornada terrena. E assim nós agradecemos por essa noite, por tudo que nos recebemos nesta casa de oração, nesta casa do caminho. Agradecemos e pedimos, dê-nos força, Mãe amada, para que nós possamos estar sempre firmes, com passos fortes, caminhando de acordo com a nossa proposta de progresso que fizemos na pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus.